Rapaziada, nós vamos lá pro endereço que ele mandou aqui. Achei ali, é ali mesmo e tal, mas não descarrega ali. Descarrega no outro canto, nós estamos indo pra outra lá. E vai descarregar a carreta da frente primeiro. Pra ir na segunda entrega, tem que ir desengatado, entendeu? E a carreta da frente tá mais pesada que a de trás. E é a primeira entrega aqui. Então nós vamos já eliminar logo essa da frente. E vamos ver como é que fizemos para desengatar a de trás. E para ir para a próxima entrega. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Rapaziada, nós estamos quase chegando aqui para fazer para descarga, chegar aqui na primeira entrega. Na verdade eu tô até com um pouquinho de dúvida, né? Porque o cara assinalou a nota lá, botou com aquele pincel marca-texto a entrega que seria a parte de trás. Ele falou assim, ó, tem uma dessas duas entregas, é o mesmo material ali, mas uma tá marcada em laranja no próprio material e a outra não tá. Eu digo, não, eu já vi. A carreta de trás está marcada com laranja. Ele falou, ó, a que está marcada com laranja é essa aqui, ó. E fez um sinalzinho com um marca-texto laranja lá na hora de me entregar a nota. Pra tu, essa daqui é da que está marcada e essa outra não. Só que na hora de me entregar a nota, ele me entregou outras notas e não entregou aquela do negocinho do laranja. Então o que eu vou fazer? Eu, obviamente, vou descarregar a carreta de trás primeiro. E os endereços, os dois são na Fernão Dias, os dois são na BR-381, um pouco para frente do outro ali. Um é no número 500 e outro no número 2500. Em 200 metros. Botei a Ana Maria aqui para ver a quilometragem certinho, para ver a localização ali, para ver quantos quilômetros dá. Eu gosto de andar com a... Continue em frente. Então nós já estamos quase chegando aqui, ó, para descarregar. E eu queria passar um pouquinho assim da reflexão do negócio que aconteceu comigo. E eu deveria ter aprendido de uma forma e aprendi de outra. Aí não sei se é certo ou se é errado. Quando eu parei a Teresona, que eu parei a mula, eu fui trabalhar em outras empresas ali e eu precisava muito daquele emprego. Precisava muito mesmo. Por várias... Quem viu o cara passar em cima do cone? Por vários motivos. Eu ainda estava pagando, na época que eu encostei, que eu parei ela, eu ainda estava devendo, eu acho que era 4 ou 5 parcelas dela. Eu parei e a parcela dela era 2.158, a parcela. E daí na época, quando fundiu o motor, quebrou cubo, quebrou caixa e embolou tudo. E aí hoje parece fácil, né? 2.000 e tal. Só que um frete de lá do sul para o nordeste, ele estava em torno de 3.000, 3 e pouquinho um frete. Hoje ele está em torno de 20, 21, 22. Carreguei agora por 23.500 e 18, depende e tal. Então quer dizer, era pouco menos de uma parcela. Era como se a parcela daquele caminhão, com hoje, se for botar preço do diesel, o valor do frete, esse valor da parcela de 2.158 era como se fosse tranquilo uns 15 mil reais mais ou menos de parcela. E aí fundiu o motor na segunda viagem, quebrou a caixa indo, fundiu o motor voltando, e depois foi cubo, foi tudo, e pneu, e era um caminhão que não tinha nada. Como eu já falei pra vocês, que eu fui fazer a vistoria dele, não passou obviamente, porque não tinha nem patinho na lona de freio, nada, não tinha nem patinho, no tambor de freio não tinha nada, só a roda colada ali, porque puxava só contânia no porto, freava só o bug e a dianteira, não descia uma serra, nada, era só na baixada de porto para os depósitos deles ali para desova, né? E aí eu comprei e botei na estrada, botei para correr. Obviamente vai se desmanchar, né, um caminhão desse. Então, na época eu atrasei muitas parcelas, as prestação, e faz isso, faz aquilo e tal, e foi embolando. E eu acabei fazendo um refinanciamento dela. E aí fiz um acerto, fiz um acordo e tal. E essa parcela de 2.158 baixou para 1.000 e alguma coisinha, não me lembro lá. Para poder pagar e dar conta e tal, já tinha uns tantos atrasados. E quando eu parei ela, que eu falo assim que eu não deveria ter parado, na época eu parei, fui trabalhar de empregado, desisti, a parcela era 1.000 e pouquinho. Então, na empresa que eu estava trabalhando, eu não podia de forma alguma ser demitido, pedir as contas, me dar o luxo de desaforar alguém ou fazer alguma coisa. Eu precisava daquele emprego.
por vários motivos. Um dele era que eu ainda tinha a parcela da Teresana para pagar. Eu vendi ela para o Murilo pagando parcela. Eu dei prazo de 2 anos para o Murilo pagar ela e eu segui pagando parcela ainda, entendeu? E outra é que o salário daquela empresa onde eu estava trabalhando ali era muito bom. Produzia, ganhava, ali era doideira. E ganhava dinheiro, ganhava muito dinheiro. Nessa mesma época, que a parcela era 1.000 e pouco, chegava a tirar 6, 7, mais de 7, quase 8 mil reais por mês naquela época. Era produção, era 24 horas correndo, não ia em casa nunca, nada e tal. E aí eu precisava muito daquele emprego. Tinha mais outras continhas, além além da parcela dela. Se tu parar, se hoje qualquer um autônomo, qualquer um que tem um caminhão, se disser assim hoje, não, eu vou parar, cara, com certeza ele tem um boletim da recapadora, ele tem um boletim de uma peça que ele comprou, ou de um pneu. Não existe como tu dizer assim, não, eu não devo nem um centavo, o cara que é autônomo. Não tem como. Ele pode estar caminhão quitado, mas ele vai ter um boleto de um pneu, ele vai ter um boleto de alguma coisa. Não existe isso. Obviamente, pode estar tudo em dia, nome limpo, tudo certinho, mas tem boletos a pagar. Então, como eu parei o caminhão, eu que já estava tudo atrapalhado, tinha muita coisinha para pagar. Tinha oficina para pagar, tinha peça que eu tinha comprado, tinha pneu ainda para pagar, tinha muita coisinha além dessa parcela. Então, de forma alguma, eu não podia, de jeito nenhum, perder aquele emprego, porque era o único ali que pagava o suficiente para eu conseguir pagar a parcela daquele caminhão parado. Muita gente dizia que se não pagou enquanto estava trabalhando o caminhão, agora mesmo é que não paga mais e tal. Eu paguei muito mais fácil com ela parada do que como funcionário, né? Do que com ela rodando, beleza. Então, e aconteceu muitas cagadas quando eu comecei a trabalhar nessa empresa. Cara, tudo que existe de errado aconteceu. Não tinha, cara, tombou carreta, carreta que puxava só adubo, só sal e coisa nada, tudo podre, enferrujada. Botei para bascular um dia, a carreta quebrou no meio, muitas coisas erradas. Eu peguei um caminhão que tinha tombado, o caminhão era todo torto e o caminhão tinha trabalhado com o motor de perna para cima. E aí, obviamente, o motor trabalha seco, todo mundo sabe disso. Um caminhão que tomba, primeira coisa, sai correndo e desliga, né? Mas como é que vai desligar se o cara até um braço ele perdeu? E o caminhão trabalhou e tal, e não foi mexido no motor. Eu fui trabalhar com ele assim. Então aconteceu, o caminhão quebrava direto, incomodava muito, e era muita coisa errada. Eu tinha muito medo de ser demitido. E uma certa vez aconteceu uma situação comigo, isso aí é uma coisa particular que eu nunca falei pra ninguém, e agora eu tô falando aberto aí pra todo mundo, inclusive até pra ex-patrão ou pra quem trabalha na empresa. Então, esse aí perdeu um pneu, voltou pra juntar, parou depois daqui, será? Não? O cara da máquina aí. E aí, eu nunca contei isso aí pra ninguém. Aqui vocês estão acompanhando, é a BR 381 já próximo a Ipatinga, passamos Nova Era, só para localizar vocês, tá? É João Molevade, depois Nova Era, e agora para frente aqui nós já chega Timóteo, Ipatinga, Coronel Fabriciano, que fala Feliciano Fabriciano. É antes um pouquinho de Ipatinga ali, mas é tudo uma região só, região industrial ali, muito aço, ferro. Então aconteceu uma cagada aí, eu digo, pronto, agora eu vou ganhar as contas. Agora eu vou ganhar as contas, mas não era culpa minha. Não era mesmo, não tinha como, a gente fazia para acontecer, sabe quando tu trabalha querendo fazer a coisa certa, respeitando, fazendo, o patrão mandou, a gente corre e faz tudo, aquele cara, aquele funcionário exemplar. E aí eu vim embora um dia, cara, mais assim, ó, chegou a correr lágrima, que eu não podia perder aquele emprego, eu pedindo a Deus assim, ó, que tocasse no coração e coisa e tal. E aí eu fui conversar direto com o dono botou a mão no meu ombro, meu amigo até hoje, meu amigo mesmo até hoje. Ele botou a mão no meu ombro e disse, não, Sérgio, calma, isso aí não é culpa tua não, isso aí foi assim. Ele cantou a pedra pra mim, eu nem sabia o porquê que tinha acontecido. Não, porque esse caminhão foi isso, fez isso, aquilo outro. A gente até já estava esperando isso daí, entende? Então, por que eu tô contando isso daí? Todo esse rodeio para chegar no objetivo. Eu tinha, mostrando a rodovia para vocês aqui, as morralhadas mesmo, os top feios do João Molevade, ali para trás ali já acabou tudo, na saída de Belo Horizonte para frente, né? Agora aqui tem esse stop, tem esse morro, mas ela já tá meio parecida com a BR-116 com a Rio Bahia. Sobe um pouco, desce, tem uma baixadinha, ponte apertada, ponte estreita, logo na frente nós vamos passar dentro de um túnelzinho. Já caiu um pouco daquele morralhada lá do João Molevade. E aí
Quando algum motorista aqui, quando alguém aqui faz alguma coisa de errado e comete erros, eu tive motorista aí de pagar 60 dias de salário dele parado, vocês viram nos vídeos, depois deu uma trabalhadinha e ficou mais 30 dias parado, aí chegou no ponto de eu dizer, pô, eu vou alugar uma casa para esse cara morar e vou pegar o caminhão que tem parcela e o cara tá morando dentro do caminhão, e eu não tinha como eu demitir o cara, não tinha como eu dizer para ele, porque eu me lembrava dos apertos que eu passei, do que eu precisava na época de tanto emprego. Eu digo, como é que eu vou demitir esse cara? E não foi só esse, foi várias situações que vai acontecendo, que vai ficando e tal, e a gente para e pensa. Eu tenho plena convicção, porque eu converso com todo mundo aí a respeito do transporte, tanto seja motorista, como seja dono de caminhão, dono de transportadora, a gente tá por dentro do ramo e sabe quanto que as empresas estão pagando de salário. Eu chego a pagar, eu vou citar um exemplo aqui, talvez não deveria. A transportadora, uma das maiores do Brasil, está destacada lá em cima, passou de 1000 caminhões já faz muito tempo, a Fontanella. Cara, hoje eu estou pagando salário, o motorista que trabalha aqui, ele está ganhando quase 3 vezes mais que um motorista da Fontanella. Digo e provo o que eu estou falando. E muitas outras empresas, como o pessoal questiona, não, mas é porque a empresa não valoriza o salário, ninguém paga não sei o que, o motorista trabalhando de graça, porque não sei o que e tal. Aí tu começa a parar para analisar, realmente, o salário que o motorista ganha aqui é muito mais do que muitos, nenhuma paga, na verdade. Mas é assim, ó, é o dobro do que muitas outras empresas. Então aí o motorista faz uma coisa errada, ele para e pensa, pô, como é que eu vou demitir esse cara? Quanto que ele precisa? Tá precisando e tal, ele pode até ir trabalhar em outro lugar, mas ele não vai ganhar o salário que ganha aqui, não vai ser bom, não vai ter a liberdade que ele tem aqui, cara. A gente fala uma rota pro motorista, para ele passar por tal lugar, o motorista passa por outra. A coisa chegou num ponto assim de estar parecendo sem patrão, ser uma coisa avacalhada, o motorista faz o que quer. E aí quando tu questiona qualquer coisinha, tu tá errado, entendeu? Não, porque não sei o que tal. E eu cometi muito esse erro de pensar no motorista do mesmo jeito que quando eu era funcionário, tá entendendo? Porque na consciência de que o motorista precisa, ele precisa desse emprego, ele tá ali porque ele precisa trabalhar, e as coisas vão se desgastando, vão indo e tal, e tu começa a analisar de que, sabe aquele cara ruim de coração? Ah, eu não tenho, eu não posso, não, isso aí não dá. Os caras, eles vivem melhor, não sei se é certo, não sei se é o certo, mas vivem melhor, sabe? Tem muitas coisas que não é passar a mão na cabeça. Por exemplo, o filho, a Bíblia fala do filho respeitar o pai e mãe, né? Honrar pai e mãe, inclusive um dos mandamentos. Não é outro assunto, vai dar no mesmo, você vai entender. Honrar pai e mãe, o filho, honrar o pai e a mãe. E o que o pai tem que fazer? O pai é repreender o filho, para educar o filho. A Bíblia fala até sobre a vara, né? É educar, repreender o próprio filho. Só que hoje, independente de tudo, ninguém aceita uma repreensão. Ninguém aceita, nada. Uma vez eu fiz na live, foi lá da casa do Neri. Tem até uns assuntos aí para tratar com o Neri, mas já vai dar, o Neri se estiver assistindo, já nós se fala. Lá no Neri, lá em Fortaleza, e foi de lá que eu fiz a live ainda. Eu falei, se tá jogando no mesmo time, trabalhando para marcar gol pro mesmo time, para fazer crescer, funciona. Se começa a praticar, fazer gol contra, começa a puxar para trás, começa a fazer aquilo que bem entende, daí aí tá fora, tá entendendo? Aí tá fora. Eu cometi muito erro aqui, de aguentar que vai dar certo, porque o cara é bom, porque não é isso, porque é isso, que ele... E vai, e daqui a pouco o cara se afunda. Chega num certo ponto que tu tá devendo um monte de direito pro motorista, ele trabalhou uma vida inteira contigo, não faturou, não deu, sabe? Fazendo coisas erradas, e o errado acaba sendo tu. Então, outra live também um dia, eu acho que foi lá em casa, o Solon perguntou assim, ó, o que tu faria que hoje tu não faz mais? Aí eu citei sobre como eu tratava o motorista, como eu fazia com o motorista. Aí eu falei que tinha mudado, mas não mudei, continuou tudo igual, sabe? Primeiro passo
Quando vai se contratar um motorista, quando vai chamar ele para trabalhar com a gente, é a amizade que se faz. Primeiro passo é a amizade. Aí tem aquele negócio, cara, eu não sou patrão, eu sou amigo, não quero um funcionário, eu quero um amigo. O funcionário, ele vai trabalhar, vai fazer a parte dele e que se lasque o resto. Eu quero um amigo, eu quero um cara que cuide da ferramenta, eu quero um cara que olhe pelo lado da empresa. Se de repente, eu não vou ultrapassar esse cara não, vou atrás dele aqui de boa, mas vou perder a corrida toda, né? Mas não dá nada. Eu preciso de uma pessoa que de repente fala assim, ô Sérgio, mas essa rota aqui não é melhor, porque assim, assim, assim e tal. Aí a gente discute o assunto. Não, então beleza, tá certo, pode ir por ali mesmo. Eu falo muito, isso acontece muito com os motoristas. A gente conversa e vê, ó, o que tu acha de fazer assim, assim, assim e tal, ó, esse aqui e tal. Eu já cheguei a falar pro motorista, e falo sempre, vou falar em público aqui agora, que eu preciso ouvir muito o motorista na estrada. O motorista sempre vai ter mais razão do que eu na estrada. Por quê? Porque ele tá lá, ele tá vendo o caminhão. Eu digo, doido, esse pneu que estourou aí, não dá pra nós botar ele aqui, eu tiro o step, bota lá, daí ele mostra pra mim, não, Sérgio, porque esse pneu aqui, ó, também tá assim, assim, assim. Eu digo, não, beleza, tá aí certo, entendeu? É preciso ouvir o motorista numa situação, no que quebrou, ou uma manobra, vai descarregar aqui, vai descarregar lá. Eu não posso dizer muitas vezes pro motorista como é que faz, eu preciso ouvir ele, porque ele tá lá vendo a situação, ele tá sabendo como é que é. Então tem que existir esse conjunto, tem que existir esse diálogo. Ó, cara, o rodotrem, o bitrem, ó, Sérgio, vai ter que desengatar pra entrar aqui, cara, porque é assim, assim, assim e tal. Eu digo, não, tu é que tá vendo aí, show de bola. Ó, Sérgio, essa rua aqui não entra, aqui não dá pra fazer. Ó, os caras aqui pra mexer aqui cobra tanto, e assim, assim. Eu digo, beleza, não adianta, eu não consigo falar pra ele o que fazer se eu não tô lá pra ver, entende? Mas em muitas situações, o motorista tem que ouvir. Ele tem que saber, ó, faz isso, isso. Não, Sérgio, mas vai dar errado, porque senão... Faz, porque eu sei do outro caminhão, eu sei qual é a outra carga que ele vai carregar depois dessa, sei pra onde é que ele tá indo. Não, mas é que carregar pra lá, porque lá é ruim, porque não sei o que, não. Ele não tem a carga, mas eu tenho. Se eu tô dizendo que é pra ir pra lá, é porque é pra ir pra lá, entende? Eu vou botar esse cara, ah, mas agora vem outro ali, eu ia trancar o outro. Caramba, porque você tá muito devagarinho. Eu pego a corrida toda, mudo isso, acaba tudo. Vou dar uma embalada nele aqui agora. É nada, agora vamos embora. Agora é a hora que come pneu, rapaz. Essa apertada que dá aqui, ó. É o caminhão forte. Vou abrir um pouquinho mais por causa do buraco lá, tá vendo? Tem que olhar o que o colega tá. Aí ele pode passar um pouquinho pra cá, não precisa jogar ele no buraco. Aí analisar o que, como é que foi a pista. Pô, é igual tu fazer uma proposta de negócio. Faz a proposta de negócio se ela dá pra ti, que coloca no lugar do cara, né? Vai dar boa. Olha, ultrapassamos o cara. Essa é a hora que come os pneus tudo. Que dei 480 cavalos aqui, ó. Tu bota pra patinar aí, ó. Tu aperta. Ele sobe cavucando, tu senta no volante aqui, ó. E se tu não aliviar o pé, se acaba tudo, se acaba tudo. Em cada situação, por que eu tô falando isso aí pra vocês? Porque eu procuro sempre viver o que fizeram comigo, aonde eu vivi, colocar em prática o que a gente aprende. Não é questão de soberba, é porque a gente tem que mudar, tem que se atualizar, tem que se moldar, na verdade, né? E muitas vezes eu fui humilhado, onde eu trabalhei como funcionário. Muitas vezes eu fui humilhado, muitas vezes eu fui maltratado. Trabalhei em certos lugares que me faltou dinheiro na estrada, e eu tendo dinheiro para receber. Muitas coisas aconteceram. Então isso eu procuro não fazer hoje. Eu procuro ser. Eu não sou, não estou dizendo que sou. Eu não sou, eu procuro ser um ótimo, como é que diz? Um empregador, um ótimo empregador, um ótimo parceiro. Vocês nunca viram eu falar, o fulano trabalha pra mim. Porque ele não trabalha pra mim, ele trabalha pra ele. Ele faz o dinheiro dele e leva pra casa pra ele. Ele trabalha pra ele, com uma ferramenta de trabalho que é minha. Ele trabalha pra ele com a minha ferramenta de trabalho. E é uma parceria, entende? Então nós trabalhamos juntos. Eu sou motorista, eu viajo, eu conheço as dificuldades do caminhoneiro. Eu sei a dificuldade de entrar numa empresa para carregar, numa empresa para descarregar. Eu conheço a estrada, conheço boa parte do Brasil inteiro. Vocês veem aí, ó, vocês já conheceram muito junto comigo, sabe? Então eu procuro passar tudo isso que eu aprendi, tudo que eu vivi como funcionário, passar para o motorista. Mas às vezes ele não reconhece. Eu tive um motorista que agradeceu tanto, cara, que agradeceu tanto pela oportunidade, porque não sei o que e tal, porque ninguém faz isso, porque não sei o que, coisa e tal. Na primeira viagem o cara começa a fazer cagada.
na primeira viagem começa a fazer cagada, entende? Então vai ficando mais rígido, vai ficando, sabe? Cara, o motorista tem liberdade, o motorista ele pula e roda, ele limpa caminhão, ele só traz a notinha pra mim e eu pago. Qual é a empresa que faz isso, cara? Qual é a empresa? Ah, eu lavei o caminhão aqui, eu puli o tanque, eu fiz isso, fiz aquilo outro, tá 300, 500, 400 e eu pago, nunca questionei e não tô reclamando, não tô falando isso aí pra vocês em tom de reclamação, tô falando como é a liberdade. Nossa, tá quase na hora de abastecer, mas os postos aqui da frente aqui eu não gosto de parar, eu vou parar lá naquele assim, porque lá eu gosto, porque não sei o que. Show de bola, campeão. Me diz, fala pra mim qual é a empresa que o motorista escolhe o posto onde vai abastecer. Tá entendendo? E qual é a empresa que o motorista escolhe o horário, tudo onde ele vai abastecer, onde ele vai parar, onde ele vai pernoitar? Qual é a empresa que o motorista fala assim, ó, 5 horas da tarde ele fala assim, ó, eu não vou rodar mais, pra hoje já deu, tô meio cansado, e o chefe de frota, o gerente, alguém lá fala, show de bola, campeão, é isso aí mesmo, para aí, descansa aí e tal. Qual é, sabe? Qual é a empresa que o motorista perde o horário, perde o agendamento, fica contando historinha que não sei o que e tal? Agora nós tivemos um motorista aí que trabalhou, fez 2 viagens em São Paulo com bala de prata contando historinha, se sujando por causa de R$20, sabe? Isso aí não existe, E tudo tu faz de conta que tu é bobo, que tu é tolo e deixa a vida que segue, tá entendendo? E as pessoas, elas não valorizam o serviço, não valorizam o trabalho. Sérgio, um vídeo já 20 e poucos minutos falando mal do motorista. Não, tô dando o testemunho da minha vida, o que eu passei. Aí tu fica... Não, vamos segurar, vamos aguentar, vamos segurar, vamos aguentando o cara. E não é. Eu tô tentando passar pra ti, que estás ouvindo, se estás ouvindo até aqui agora, às vezes tu ser muito bom ou bom demais é irrelevante, não tem importância. As pessoas não valorizam, tá entendendo? Não valorizam. E acaba prejudicando outros. Coisas que vem acontecendo essa semana agora aqui na empresa, que está prejudicando o motorista que já trabalhou aqui, motorista bom, top, que as portas estão abertas, que se Deus quiser, né, onde ele passar, gente abençoada. Nós tivemos um motorista aqui que hoje não faz mais parte da empresa, mas motorista abençoado, homens de Deus que estão sendo prejudicados hoje, nem fazem mais parte da empresa, mas estão sendo prejudicados por motoristas que fizeram um caca agora há poucos dias, entende? Então é complicado, é um desabafo assim, sabe? Tudo é diferente. Tu ter 3, 4 caminhão é uma coisa, tu ter um caminhão é outra, tu ter 10 caminhão é outra. Aí quando tu passa a ter muitos caminhões, tu passa a ser uma empresa grande, é muito mais fácil, porque daí o chefe fala pra ti, ó, o patrão mandou demitir, ó, o patrão não quer assim, o chefe não quer assim, sabe? E na verdade quem não quer é ele. O patrão nem tá sabendo, o patrão nem te conhece, ele nunca te viu. Tu és só um número na frota, tu és só um número. Ah, tu és o frota tal, o frota tal fez não sei o que. Ele nem sabe o teu nome, cara. Ele nem sabe o teu nome lá dentro da empresa. Diferente daqui, que tu tenta ter amizade, que tu tenta conversar, tu conhece a esposa do cara, tu conhece os filhos, tu sabe onde ele mora, aquela história toda. Isso acaba prejudicando, isso acaba te prejudicando e prejudicando a empresa. Porque tem muitos que não sabem separar as coisas. Do que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, sabe? E isso aí não existe. Ah, eu vou lá em tal lugar carregado mesmo. Não é 200, 300 reais de óleo que vai quebrar nós. Isso aí não existe, cara. Vai fazer isso numa empresa grande pra ver, cara. Pega um caminhão e vai subir serra aí, 300 km carregado, pra ir namorar. Faz isso numa empresa grande pra ver se funciona. Tá entendendo? Isso não existe, cara. O cara não dá valor para aquilo que tem.